Fala BR Luxers, tudo bem com vocês? Leandro Diniz por aqui mais uma vez. Eu sou diretor comercial na BR Lux e eu quero te ajudar a fazer a escolha certa na hora do teu retrofit de iluminação LED. Por isso nós gravamos esse vídeo com os 10 principais erros na hora do retrofit. Nós já falamos várias vezes aqui no canal, mas eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Se você já sabe que você precisa trocar sua iluminação para LED, você já entendeu que o LED vai trazer economia, vai trazer durabilidade, reduzir os gastos de manutenção, gastos e desperdícios, vai te ajudar a vender mais na sua loja ou vai te ajudar a produzir mais na sua empresa, esses 10 erros vão te ajudar ainda mais a você fazer a substituição correta. O primeiro deles é o seguinte: substituição por potência. Esse é um dos grandes e maiores erros na hora do retrofit. Por quê? Porque potência não é tudo em iluminação. Potência é elétrica, ou seja, nós estamos falando de redução de consumo de energia elétrica. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês que explica um pouco mais sobre isso. Mas esse é o primeiro erro. Se você focar somente em economia de energia elétrica, você vai olhar só para potência. Se você olhar só para potência, você vai cometer um grande erro, que é justamente de não se atentar para todos os outros itens necessários para ter uma boa iluminação, uma iluminação excelente na sua empresa. Quando você simplesmente faz aquela pergunta: eu tenho 400 watts aqui na minha empresa, o que eu coloco para fazer a mesma coisa? É a coisa que a gente mais ouve. Primeira coisa, entenda que a potência vai te ajudar a reduzir energia elétrica. Não vai necessariamente iluminar o que você precisa, iluminar a área que você precisa, com o lux que você precisa, enfim, com todas as necessidades de um projeto de iluminação excelente que nós queremos te oferecer. Erro número 2, não fazer um projeto luminotécnico. Justificando já o primeiro erro, o projeto luminotécnico, ele vai te ajudar a ter uma visão real, global, de toda a sua iluminação, ao ponto de você entender o quão importante é ter uma iluminação excelente na sua empresa. Quais são os benefícios que isso te traz? O projeto luminotécnico, existem profissionais dedicados, capacitados para colocar toda a sua iluminação em 3D, em 2D, em quantas dimensões você precisar, para que você visualize área por área na sua empresa e saiba onde você vai colocar na luminária, qual luminária você vai colocar, como ela tem que estar distribuída, se são várias luminárias, se são poucas de maior potência, maior fluxo. Então, o projeto luminotécnico, ele é essencial para qualquer retrofit de iluminação. Não faça substituição antes de fazer um bom projeto luminotécnico. Terceiro erro no retrofit é não conhecer a procedência da luminária, dos insumos, nem do fabricante dessa luminária. Por que isso é tão importante? Por experiência, nós já sabemos que houveram grandes booms, grandes ondas no setor de iluminação LED e muitos aventureiros entraram nesse mercado. Muita gente que nem sabia nada de iluminação já estava importando containers e containers de luminárias e desovando Brasil afora. Então, tome cuidado, porque você está fazendo uma parceria com uma empresa e essa empresa não vai ficar contigo um ano. Se ela está te dando uma garantia de 5 anos, por exemplo, você tem que confiar numa empresa que vai te garantir uma solução por 5 anos. Então se atente, de onde vem esse material? Quais são os insumos utilizados? Qual é a marca do driver? É muito precioso saber essa informação. É um driver da Osram, da Philips? É um driver Inventronics? Ou é uma marca desconhecida? Um produto importado que ninguém conhece? Tome cuidado com isso, porque isso com certeza pode atrapalhar totalmente o seu projeto
E o nosso objetivo aqui é justamente te ajudar a fazer o melhor projeto. Quarto erro, não se atentar à garantia. Tem muita gente que prefere ir para preço diretamente e se esquece que a garantia é algo muito importante, não somente o tempo de garantia, mas também as condições de garantia. Nós temos muitos clientes que nos perguntam, tá, vocês estão me dando 5 anos de garantia, mas o que está coberto nessa garantia? E aí nós explicamos o que está sendo coberto na nossa garantia, porque isso é importante. Na hora que acontecer um problema, já existe uma necessidade de uma manutenção em altura, que já é cara. E aí você ainda tem que mandar essa luminária para o teu fornecedor. E chegar a descobrir lá que a condição de garantia não cobre o problema que você teve. Então, se atente a isso. Normalmente, em iluminação, a garantia ela determina a qualidade do produto. Então, é muito comum existir uma relação de vida útil da luminária com a garantia dada pelos fornecedores. Toma cuidado porque isso está literalmente atrelada à qualidade do produto. Quinto erro, não se atentar à temperatura de cor. Rapidamente, temperatura de cor, o que é isso? Em iluminação, nós vamos falando qual que é a cor da luz. Claro, nos bastidores, na comunicação informal, muita gente fala que era aquela amarela, aquela a iluminação branca. Mas, tecnicamente, existe um termo que é temperatura de cor. Nós temos outro vídeo aí no canal já explicando o que é isso. Vou deixar aqui para vocês na descrição. Mas temperatura de cor está relacionada ao tom de cor que nós vamos trabalhar. As mais comuns para nosso tipo de iluminação, na BR Lux, ele vai de 3.000, 4.000 kelvins, 5.000 kelvins, 6.000, 6.500. Vai nessa faixa de 3.000 a 6.000. Porém, há uma diferença visual, há uma diferença de objetivos. Então, para cada aplicação, existe um tom de cor, uma temperatura de cor ideal para que você estimule e alcance o resultado que você quer naquela iluminação. Por exemplo, se você quer um ambiente de maior conforto, que não irrite os olhos, você quer um ambiente de descanso, normalmente numa residência ou numa sala de espera, você tem que usar tons de cor, temperaturas menores, 2.000, 3.000 kelvins, que ela vai para um tom mais amarelado, que nós chamamos de quente. Quando você precisa de atenção, você precisa estar atento realmente àquela atividade, por exemplo, uma cirurgia médica, você precisa de tons mais altos, temperaturas mais altas, que nós chamamos de temperatura fria, tons frios, que é 6.000, 6.500 kelvins, é indicado para esse tipo de aplicação. Para uma fábrica, por exemplo, nós usamos muito os 5.000 kelvins, que é uma temperatura muito semelhante à luz do dia. Ela gera um nível de atenção razoável, ideal para as operações de uma fábrica, mas ela não vai para o nível de desconforto, porque o desconforto na temperatura de cor, ele pode atrapalhar até o sono. É muita luz azul, né? Quando você vai para mais de 6.000 kelvins, tem muitos tons de azul. E esse azul, ele limita a nossa produção de melatonina no período noturno, no sono. Então, atente-se a isso. Para ambientes de escritório, por exemplo, eu prefiro muito trabalhar com 4.000 kelvins, que é uma temperatura de cor neutra, que não dá nem aquela irritabilidade. Isso pode atrapalhar, inclusive, na produtividade da tua equipe, da tua empresa. E você não trabalha com 3.000 para não gerar aquele desconforto, quase um sono nas pessoas. 4.000 kelvins é uma temperatura já ideal para isso. Você tendo um parceiro de iluminação, ele precisa te indicar isso para cada aplicação que você for utilizar. Atente-se a isso. Sexto erro, não se atentar às curvas de distribuição luminosa. O que é isso? Cada luminária tem uma curva de distribuição luminosa. Cada aplicação tem um local onde vai ser projetada essa luz. É muito comum, principalmente iluminação externa, o pessoal fala o seguinte, eu quero um refletor de 100 watts.
e ele pega qualquer ângulo, qualquer curva de distribuição, porque ele quer jogar luz aleatoriamente. É um grande erro. Muitas vezes a gente consegue fazer num projeto luminotécnico, num acompanhamento, eu utilizar até uma potência mais baixa, com uma distribuição de luz ideal, para jogar a luz onde ela tem que chegar, e aí nós temos uma redução de, às vezes, 50% no custo de um projeto, no custo de uma aquisição de luminária. Então, é importante você se atentar a qual a distribuição ideal, qual o ângulo cada lente, cada luminária vai ter para cada área. Isso define exatamente para onde a luz vai. Quem que vai nos ajudar? O projeto luminotécnico vai mostrar exatamente qual que é a distribuição luminosa de cada luminária. Erro número 7, não se atentar ao grau de proteção. O que é o grau de proteção? Eu quero, claro, puxar aqui para o grau de proteção IP. Toda luminária, quando vai ser comprada, ela precisa ser julgada conforme o grau de proteção IP, que é o ingresso de sólidos e líquidos. Então, se você vai fazer uma aplicação externa, minha indicação, a indicação dos engenheiros da BR Lux utilize o grau de proteção IP66. Ah, Leandro, o IP65 já não aguenta? Aguenta, mas o 65 ele é comum que muitas empresas importaram e vem um kit de qualidade inferior ao que a gente precisa para esse tipo de iluminação. Nós da BR Lux trabalhamos com IP66 para dar uma garantia superior, para dar uma garantia de que não vai entrar água e, mais do que isso, não vai condensar essa luminária com o esquenta-esfria das variações de temperatura que nós temos. Chuva, sol, isso acaba em breve danificando a luminária, porque o LED você já sabe, ele tem dois problemas: temperatura e água. Ele não pode ter contato com água de jeito nenhum, senão ele queima. E temperatura, se você aumentar demais, ele tem com certeza diminuição da vida útil da sua luminária. Existem luminárias IP20, que é muito comum o uso hoje, principalmente dentro de escritórios, dentro de galpões que são cobertos, são seguros, e aí nós temos sim uma boa possibilidade de diminuir o preço de um projeto. Às vezes você quer uma luminária IP66 para colocar dentro de um barracão. Tá errado? Não. Você está superdimensionando, pode ser que seja sim necessário, mas vale a pena você conferir se é necessário mesmo, ou se é uma garantia extra que você realmente quer, mas a grande maioria dos galpões são cobertos e o IP20 já funciona muito bem. Então fica ligado nisso, pode ser que você consiga reduzir bastante custo, ou pode ser que você precise realmente aumentar o grau de proteção da sua luminária. Erro número 8, não se atentar à temperatura ambiente da aplicação. Eu falei agora há pouco, temperatura é um dos maiores itens de risco para o LED, porque ele diminui sua vida útil. Agora, se você colocar a sua luminária num ambiente conhecido, já que sempre tem a temperatura 25 graus, 30 graus, 35, ok, a aplicação vai ser tranquila. Agora, quando você vai para os extremos, 50 graus, 60 graus, o LED esquenta demais e a vida útil dele vai diminuir. Existe necessidade de você se atentar a isso. Claro, se for acima disso, tem que ser um projeto específico, não é muito fácil de fazer. Nós temos algumas soluções para temperaturas maiores, porém tem que se fazer um projeto muito aprofundado para cada aplicação desse tipo. Para o outro extremo, que é a temperatura mais baixa, nós temos que tomar cuidado com a temperatura do LED e a temperatura do driver, a temperatura da luminária. Por quê? Não é só o LED que está composto numa luminária, existem outros itens que precisam respeitar a menores temperaturas, por exemplo, menos 40 graus. Ah, Leandro, vai aplicar onde isso? Temos aplicações do Brasil com câmeras frigoríficas, que precisam resfriar os alimentos em uma temperatura muito baixa.
Você não pode colocar qualquer refletor ali dentro. Na verdade, para esse tipo de ambiente, já começa eliminando tudo que é metálico, a não ser que tenha um inox, que é uma aplicação específica. Mas nem o alumínio funciona muito bem nessa temperatura. Então, tome cuidado, porque o ideal seja ir para soluções de polímeros, né, plásticos, para que você consiga monitorar e manter a qualidade da sua luminária e tomar muito cuidado com a vedação, forma de fixação. Erro número 9, não se atentar ao ofuscamento. O que é ofuscamento? Sabe quando você olha para o sol e fica marcado na sua retina, aquelas bolinhas ali? Às vezes a iluminação LED trouxe muito isso, porque ele é muito forte. Então, às vezes, se ele não tiver nenhum tratamento de ofuscamento, você bate o olho nele e o teu olho começa a ver todos aqueles pontinhos do LED. É errado ter ofuscamento? Não necessariamente. Vamos lá. Cada aplicação tem a sua necessidade. Ambientes com pé direito mais baixo, por exemplo, escritórios, área administrativa das empresas, estou falando de 2,5 metros, 3 metros, é baixo. Isso, o encontro do olho com esse LED vai gerar, com certeza, um incômodo. Uma vez já incomoda, agora imagina o dia inteiro, você olhou para cima, viu aquele LED, ficou marcado, isso gera impacto, com certeza, na qualidade do trabalho dessa pessoa. Então, para pé direito bem baixo, é necessário ter um tratamento muito mais forte de ofuscamento. Ah, Leandro, mas para pé direito elevado não precisa? Depende da aplicação. É muito comum nós termos uma solicitação de empresas que têm porta-pallets, por exemplo, com empilhadeiras, que tem que levar o material lá em cima, e quando o operador chega com o seu garfo da empilhadeira lá em cima, ele tem que olhar, e aquela luminária vem de encontro direto com o olho dele. Isso pode gerar até um acidente. Então, são aplicações que precisam sim de um tratamento para ofuscamento. O que o ofuscamento traz para nós? Normalmente a gente utiliza um difusor, uma película que vai entre o LED e o receptor. Ele diminui o fluxo luminoso, porém ele dá aquele tom de controle. Ele traz normalmente um difusor leitoso, ele traz aquele tom fosco que tira aquele brilho forte. Isso gera um ambiente mais agradável para quem está todo dia ali. Agora, você quer fazer um desenho na parede, você quer fazer um wall wash, por exemplo, que são luminárias que são decorativas. Em supermercados, por exemplo, já é uma tendência utilizar as luminárias para fazer desenhos na parede, fica muito bonito. Aí nós já temos utilizado soluções sem difusores leitosos, porque o difusor leitoso ele deixa mais homogênea a luz. Agora, sem um difusor leitoso, a gente tem um controle melhor de riscos, de raios que nós vamos fazer na própria parede. Vou colocar algumas imagens aqui, fica bem legal a iluminação. E aí indicamos você não colocar algum tratamento anti-ofuscamento. E o erro número 10 é não se atentar às formas de fixação. Às vezes a gente fica focado no fluxo luminoso, na potência, na garantia, tudo que a gente falou até agora. Chega lá no final, os luminários chegam e você, tá, mas como é que eu vou fixar isso aqui na minha estrutura? Onde você vai colocar? Primeira coisa, pense nisso. Você vai fixar isso num pilar, numa parede, num teto, num forro, num perfilado, no chão? Tem muitas formas de fixar e existem várias formas que a própria luminária, na sua definição, já vem acompanhado. Você tem gancho G na luminária, você tem alças em U articuladas para você girar essa luminária para onde você quiser. Você tem fixação com tirantes. Existem vários formatos de fixação. Você tem que precisam ser avaliados antes da própria compra. Está na especificação. Uma luminária pública de poste, por exemplo, normalmente tem um tubo.
Mas existem aplicações que você vai utilizar uma luminária num poste com uma cruzeta. Você precisa de um parceiro na sua iluminação para te ajudar a especificar isso. É para isso que a BR Lux existe, para te ajudar justamente a ter uma iluminação excelente. Nós vamos te ajudar com um projeto, com a especificação, te alertando para o que pode ser perigoso para o seu projeto e nós vamos te aconselhar para que você tenha o melhor projeto de iluminação na sua empresa. Conte com a gente, até o próximo vídeo.